Não enterre o seu talento. Se você é cristão há um bom tempo, quantas vezes você já ouviu essa história? Quantas vezes? Eu sou cristão desde que nasci, sempre ouvi exposições de mensagem, pregações bíblicas, conversas, e essa parábola de Jesus é citada uma vez por mês. Na vida dos cristãos. Principalmente se você tem alguma atividade ligada à execução de dons no culto, né? Se você trabalha na igreja. Parece-me que todas as vezes que eu ouvi falar sobre não enterrar talentos, desenterrar talentos ou usar talentos, eu ouvia essa frase no contexto do trabalho na instituição igreja. Então, se você canta, não desenterre o talento, não enterre o talento de cantar. Se você toca, não enterre o talento de tocar. Se você organiza, não enterre o talento de organizar, né? Se você limpa, não enterre o talento de limpar. Bom, será que a parábola de Jesus, que fala sobre os talentos entregues às pessoas, será que essa parábola está falando do nosso trabalho na igreja, do serviço que executamos? Parece-me que não. Hoje, na nossa leitura, guiada aqui pela organização da Bíblia 365, nós chegamos na porção de Mateus, no capítulo 25, onde Jesus está falando da parábola das 10 virgens e depois da parábola do talento, a partir do versículo, está escurecendo aqui já, sabia? 14, a parábola do talento. O reino dos céus também pode ser ilustrado como uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu muitos servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. E aqui nós vamos ver que o primeiro servo, o Senhor chega e dá 5 talentos, para o segundo ele dá 2, para o terceiro ele dá 1. E fica muito claro aqui que Jesus está falando de dinheiro. O Senhor distribuiu seu dinheiro conforme a capacidade dos seus servos. E teríamos que fazer uma ginástica aí para levar essa ação para os talentos que são os dons, né? Porque aqui o texto está falando de dinheiro. Inclusive, se você pesquisar, você vai descobrir que um talento é uma unidade de medida que significa algo em torno de 20 e poucos quilos de ouro, ou seja, é muito, muito dinheiro. E o Senhor está falando da administração dos bens daquele senhor rico. A história fala sobre isso, Jesus está falando disso. Enquanto ele viaja por um bom tempo, quem vai cuidar dos bens dele? Quem vai gerir bem o tesouro daquele homem, as coisas preciosas que aquele grande senhor possui? Então ele entende que seus conservos, aos seus servos, têm capacidades diferentes. Os seus servos, alguns têm mais capacidades, outros têm menos, e por isso ele administra dando a sua riqueza a um e a outro. A expectativa é que enquanto aquele senhor está fora, aqueles servos trabalhem essa riqueza. Essa é a expectativa, cuidem bem daquela riqueza. Se não fosse um exemplo de riqueza, de dinheiro, poderia ser o exemplo de uma fazenda. E o Senhor vai viajar por muito tempo, o que é esperado daquelas pessoas que ficam com a fazenda, que trabalhem. Ou seja, esse texto está falando de uma espera ativa. Justamente após o capítulo 24, onde Jesus falou muito sobre o retorno dele, né? Os dias da tribulação, um texto apocalíptico, Jesus está dizendo que ele voltará, está dizendo que haverá o dia da prestação de contas. E agora ele fala sobre o cuidado que os servos dele têm que ter com essa riqueza dele enquanto esse senhor faz uma viagem para longe. E esse senhor fica realmente muitos dias longe, até o dia que ele volta. E quando ele volta, você tem aquele servo que tinha 5 talentos
E ele se apresenta diante do Senhor e fala: o Senhor me deixou uma grande riqueza, eu trabalhei sua riqueza e agora tenho os 5 talentos que o Senhor me deixou e outros 5 talentos. Enquanto eu esperava trabalhando. A resposta de Jesus para esse servo é muito legal. É assim: servo bom e fiel. O servo que havia recebido 5 talentos, ele diz: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. Agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Depois vem o servo que tinha 2 talentos e também se apresenta falando que ganhou mais 2. Versículo 29, o Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Por último chega o servo que tinha recebido 1 talento. E esse servo, por ter recebido apenas 1 talento, ele diz que esteve com medo e não trabalhou enquanto o Senhor demorava para vir. Ele não trabalhou enquanto esperava. Ele esperou sem fazer nada. Esperou quieto. Enterrou aquela quantia de dinheiro que o Senhor ia cobrar e deixou guardada, e depois, na hora de prestar conta, ele só tinha aquele dinheiro. E ele fala: olha, eu tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Está aqui ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. No finalzinho aqui, Jesus diz que ele vai ficar sem nada, e agora manda, no último versículo aqui do nosso texto, aqui o versículo 30, lançar o servo inútil fora, na escuridão. Servo mau, inútil e sendo lançado fora. Sabe onde? Onde há choro e ranger de dentes. Jesus nos apresenta uma história de 3 servos que recebem várias coisas, recebem coisas valiosas, importantes, e que nessa história é dinheiro, é ouro. Um espera o mestre voltar trabalhando e multiplicando. O outro espera o mestre voltar trabalhando e multiplicando. E outro espera o mestre voltar sem trabalhar. Quando Jesus diz que quando aquele senhor chega, elogia os que trabalharam e fala assim para aquele que não trabalhou: você será lançado fora, onde há choro e ranger de dentes. Assim como nós vimos na parábola de ontem, na história de ontem, também aquele que não cuida dos servos do Senhor é lançado aonde tem choro e ranger de dentes. E aqui, aquele que não cuida do que foi dado para si mesmo, não desenvolve o que foi, as preciosidades que foram colocadas nele, é lançado fora. E onde tem choro e ranger de dentes. Mas o que é talento? Para a gente definir isso. Eu não entendo que talento são habilidades de dons assim que Deus colocou na minha vida, por exemplo, como tocar violão. Eu sei tocar violão. E eu não entendo que esse é o talento que Deus deu para mim. Porque tem outras pessoas que não sabem tocar violão. Será que é isso? Será que é esse dom artístico? E aí eu tenho que tocar violão na igreja? Se eu não tocar violão na igreja enquanto o Senhor está para voltar, né? O Senhor vai me lançar no lugar de choro e ranger de dentes. Eu não entendo que o talento aqui tem a ver com esse talento musical, ou de falar, ou de oratória, seja o que for. Mas pensa, quais são as coisas boas, valiosas, preciosas que Deus põe na minha vida, na sua vida, para que nós aumentemos, multipliquemos, desenvolvamos. Talvez se eu tivesse que escolher um grupo, eu escolheria as características do fruto do Espírito. Deus colocou na sua vida amor. Para quê? Para você simplesmente esconder esse amor e viver a sua vida quietinho e depois falar para Deus: olha, eu não matei ninguém, está tudo certo. Ou será que Deus colocou amor na sua vida para que você ame, desenvolva, aumente, multiplique? E aí pega, se você quer uma lista, né? Eu não queria dar uma lista, mas se você quiser uma lista, pega. Então é o que eu falei de Gálatas 5 lá. Alegria, paz, bondade, fidelidade, amabilidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Pega
essa lista. Vê se não são coisas ricas e preciosas. Pensa na presença do Espírito Santo na sua vida, pensa o quão rico e precioso é isso. E você vai esperar sem fazer nada, sem trabalhar essas características? Quando eu olhei esse texto, quando eu olhei para o texto das parábolas, dos talentos, pensando nisso, no que seriam os talentos e como esse contexto de falar da volta de Jesus me anuncia uma espera ativa, eu pensei naquela música do Palavra Antiga que diz que esperar é caminhar. Esperar não é ficar sentado. E no reino de Deus, esperar Jesus voltar não é dormir. Esperar é trabalhar, esperar é desenvolver. E Jesus espera que os seus filhos e filhas aqui, os filhos e filhas de Deus, trabalhem. Trabalhem enquanto o seu Senhor está para chegar. Desenvolvam, multipliquem. Que Deus te ajude a multiplicar os talentos que Ele deu na sua mão, a riqueza que Ele deu na sua mão, as coisas ricas e preciosas que Deus põe na vida dos seus filhos. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser, quando nós continuaremos, se Deus assim permitir, a leitura da nossa Bíblia 365. Até. Eu ia cortar esse texto, mas não vou cortar. Eu falo que o vídeo é sem edição, vai ficar sem edição. Então, não sei se eu ia falar até breve, mas não é até breve, é até amanhã. Mas daí eu falei, mas já falei até amanhã. Então, é até amanhã mesmo, tá tudo certo. Tchau!